Estou gravando. Olá, esse é o podcast Diário Velho e eu sou a Laura. Estou testando essa abertura inspirada em podcasts normais, né? Tipo Café da Manhã, que as pessoas falam o que você está ouvindo e o seu nome. E hoje é carnaval, Não me diga mais quem é você. mas eu amo carnaval. Eu tenho pavor de gente mesmo. Mas enquanto isso, eu tô surda de um ouvido que entrou água. E a chance desse episódio sair com o volume cagado é... Altíssima. Nossa, e como dói o ouvido entupido, meu Deus do céu. Eu tô até fungando, credo, eu tô gravando nesse estado. Esse é o episódio 7 já. E meu plano era fazer pelo menos 5 no ano passado, em 2025. Assim como o projeto mesmo, né? Nossa, tenham projetos de satisfação pessoal, mesmo com pouco tempo pra fazer, porque dá pra aprender e treinar muita coisa nova, mas assim... Muita coisa. E eu já era editora, mas aprendi a mexer na gravação, em como publicar. Tô batendo a cabeça com a arte ainda, mas fazendo tudo do meu jeito, pelo menos. E me revirando pra me virar pra postar no YouTube, porque eu tive uma ideia maluca, talvez um pouco megalomaníaca. Eu acho que eu só não lidei ainda com a minha dicção. Mas dizem que melhorou. Aí eu vou lá e gravo surda de um ouvido, né? Então, enfim. Eu queria mandar beijo pro meu fandom de 5 pessoas, que eu chamo de os cativers, que são quem vem me contar que ouviu, que é a Ceane, Luiz, a Ana Paula, o Wagner, que eu acho que tá atrasado, talvez o Guilherme, E se Deus quiser, minha família parou de ouvir. e mais recados. Nesse meio tempo, eu participei de um podcast chamado Tadinho, Tá Difícil de Ser Macho, que é do meu amigo Fernando. E eu tô lá no episódio dia 12 de janeiro, que é sobre poliamor. Não podia ter menos a ver com esse. Bom, se bem que, enfim, não sei, enxergo conexões. Gravo este presente episódio no dia... Meu Deus, que dia é hoje? 16? 16 de fevereiro. Sobre uma influência pesada de Big Brother Brasil 26. Acabou de acontecer o episódio que a Gabi e a Chayane vão assistir o desfile de carnaval na Sapucaí. Naquele coisa suspenso lá, Deus me livre. Antes de abrir o diário, eu queria contar uma anedota da época do cursinho. Porque eu gosto de contar anedotas antes, né? Já que eu tô falando do cursinho. Hoje em dia, na hora de dormir, eu tava pensando, refletindo sobre o cursinho já que eu tinha gravado e pensando num amigo que eu fiz no cursinho no ano de 2002. Veja onde isso vai dar. A gente gostava das mesmas músicas, eu e esse amigo, dos anos 80. E ele fez o meu primeiro CD de MP3 gravado, com justamente as músicas que eu queria. E, tipo, como que eu vou explicar? Em 2002, mais ou menos, começou a dar pra fazer CD com música baixada da sua própria seleção, fazer o seu CD. Tinha CD virgem. E o que foi um Enorme. passo à frente de gravar a música só quando tocava no rádio. E no rádio ainda era em fita, e as músicas tudo começada, com a vinheta da rádio, que você escuta hoje em dia, lembra até onde estava a vinheta. 89. Então, em 2002, esse amigo gravou um CD com músicas que eu nunca tinha conseguido ter acesso, sem ser por acaso no rádio, assim, e que tocava, como eu falei, ninguém odiava mais os anos 80 do que os anos 90, né? Então, era um sonho realizado. E eu lembro que na sala do cursinho eu sentava bem na frente. Ele não sentava comigo. A gente se falava naquele palquinho na frente da classe, que tem aquele degrauzinho ali. Então, os meus amigos de classe, os que sentavam perto de mim, não sabiam dele. Ele não sentava comigo. E fui pensando nisso na hora de dormir, que eu não lembro de ver ele junto de mais ninguém da minha classe. Quando eu lembro de conversar com ele, eu só estava conversando eu com ele. E ninguém mais conheceu ele. A gente não tinha amigos nenhum em comum. E aí, no meio da noite, eu pensando nisso, fui seguindo esse pensamento e eu me liguei que ele não ia nos meus aniversários. Muito raro eu fazer uns amigos que não iam no meu aniversário. Fora do cursinho, a gente foi junto em um ou dois
Projeto Autobahn, que era a balada dos anos 80, que a gente gostava das músicas. Mas eu só ia com ele. Não tinha. Meus amigos de fora do cursinho também nunca conheceram ele. Eu não tenho foto dele de 2002, como eu tenho foto de outras pessoas. E para terminar o raciocínio que quase me deixou acordada, Eu não lembrava o sobrenome dele. foi aí que eu me dei conta de que eu tenho todos os indícios para achar que ele era um amigo imaginário. Porque eu sou meio obcecada com amigo imaginário. Porque quando eu tô assistindo um filme que já indica ter um pouquinho de qualquer lasca de mistério, eu ponho uns parâmetros na minha cabeça para eu tentar adivinhar o final do filme e me sentir esperta antes do filme. Então eu fico analisando, acho que depois de Sexto Sentido, talvez, que eu me senti muito, muito otária e não entendi nada. Eu fico analisando se os personagens, eles estão sempre juntos, ninguém mais vê, se o personagem que eu acho que é imaginário interage com outras pessoas. Desde o começo do filme eu fico fazendo isso. Que tem um amigo imaginário e que eu descubra antes de poder. Assim, pausa dramática. Eu sei que ele não era imaginário. Sei, não sei. Mas assim, naquele momento de noite eu tava pensando nisso antes de dormir e eu não conseguia provar pra mim mesma que ele tinha existido. Eu não conseguia lembrar. Assim, só era eu e ele sozinha, justamente o que eu fico procurando em filme. E ele passou na FUVEST e entrou na ECA 1 ano antes de mim, que eu fiz cursinho em 2003 também. Então eu não lembro, eu não vi ele por mais um ano inteiro. E aí eu me dei conta de que na USP, quando eu voltei a encontrar ele, entrei no ano seguinte, eu não tinha memória nenhuma lembrança da faculdade dele junto de outros grupos de amigos meus da faculdade. Era a mesma coisa do cursinho. Eu não lembro dele, mas o que me pegou mesmo, apesar de eu não lembrar dessas interações coletivas, o que me pegou mesmo é o negócio do aniversário. Se ele era tanto meu amigo, por que ele não estava no meu aniversário? Se ele tivesse no meu aniversário, algum amigo meu próximo teria sabido da existência dele. E aí depois, fui indo. Eu lembrei dele numa viagem de jogos universitários da ECA, e que eu tava lá com algumas pessoas, e ele tava lá também. E, de novo, eu não tenho memória de ter falado com ele com outras pessoas juntos. E ele sempre sozinho também. E parei aí também, não sei. Eu lembro que a gente brigou numa época, e eu nunca mais falei com ele. Mas eu briguei com ele por Messenger. E a gente sempre sozinho com o outro. E eu não conseguia provar pra mim mesma que ele tinha existido. Eu comecei a rir. Todas as rolês que eu fazia só tinha eu e ele. Será que eu ia na balada sozinha, achando que eu tava acompanhada? Uma coisa meio Westworld, assim. Enfim, O fim da história é... eu lembrei o sobrenome dele, depois de dias pensando nisso. E é isso, o fim dessa anedota. E o que isso prova, não sei. Esse aqui foi praticamente um episódio paulistano de Mr. Robot. Vamos ver o que tem hoje de diário. Eu vou abrir aqui. Maio 2002. Temos aqui estreia do Homem-Aranha 1. Tabela da Copa do Mundo de 2002. Ai, meu Deus. Então você sabe o que vem aí, né? Talvez. Com certeza alguém sabe que a final da Copa, que foi no Japão, e o Brasil ganhou. E foi no mesmo dia da estreia de Star Wars Episódio 2. E foi um dia inesquecível, assim. O dia que o Brasil ganhou a Copa e eu fui no cinema assistir Star Wars na pré-estreia. Um sabor de festa, assim. De noite no cinema tinha um monte de gente fantasiada de Darth Vader e Jedi com camiseta do Brasil por cima. Uma farra. Com certeza você também vai lembrar que nesse dia, que foi 30 de junho de 2002... o Chico Xavier cumpriu sua autoprofecia e de morrer só quando o país inteiro estivesse feliz. Vulgo Brasil campeão da Copa. E ele morreu poucas horas depois do jogo, tá escrito aqui, pra garantir. E eu lembro de absolutamente tudo desse dia, assim, tudo. O Brasil deve ganhar o Oscar pelo roteiro da vida real. E mais um detalhe desse dia. O Maurício de Souza estava na mesma sala de cinema que eu vendo Star Wars. Gente, 30 de junho foi o dia de 2002. Quem viveu, viveu. Mas vamos ao sofrimento, né? Ainda aqui em maio, eu tava sofrendo por muitas coisas. Arquivo X estava chegando ao fim. E eu tava triste porque tinha só mais 9 episódios. Só 9.
que hoje em dia é uma temporada inteira de alguma coisa, né? E só que antigamente as séries tinham 24, 25 episódios, então só 9 finais era justificado o sofrimento. Eu escrevi aqui. O personagem que era meu crush, Alex Kreisig, voltou a aparecer. Isso aqui foi de, tipo, uma intensa importância pra mim na época. Eu sofri. Eu sofri com o final de Arquivo X, sofri. E aí esse post aqui, 25 de maio, tá? Um pouco antes da... É que eu falei da final da Copa, mas eu só tava pulando. Aqui tá 25 de maio ainda, antes da Copa. Eu tô tentando pular um pouco a lamentação. Porque eu acho que já deu pra entender nos outros episódios que eu tava bem triste por estar no cursinho sem ninguém na escola. E eu só queria chegar na parte boa, porque eu sei que eu acho hoje que esse ano foi muito bom. Pelo menos eu vou sofrer, mas por coisas novas. E aí tem um parágrafo ótimo aqui, ó. Um verdadeiro registro de uma época. Sabe que eu ando muito triste. Lá, lá, lá. Será que eu falei lá, lá, lá? O que eu tenho pra acordar bem é a coluna do Contar do Caligares de quinta-feira na Folha. Disclaimer, não tenho ideia do que se fez de Contar do Caligares depois dessa época. Meu Deus, que medo dele ter sido cancelado e por consequências eu também. Mas eu só lia nessa época, eu não sei o que quer dizer hoje em dia. E aí eu voltei aqui. Os outros dias é acordar, estudar, almoçar, vendo Malcolm. Malcolm in the Middle. Aí depois... Estudar mais, aula à noite, novela e South Park. Novela? Como assim? Que novela que eu via se a aula acabava 11 horas da noite? Nossa, isso eu não lembro. Deixa eu ver. Tipo, South Park eu lembro que passava lá pela meia-noite. Vou chutar que era no canal Cinemax, acho que passava umas coisas mais proibidas. É onde passava Queer as Folk também. Só que South Park ainda passava dublado. E deixa eu ver aqui. Novelas de 2000... Ah, é o Clone. Ah, só pode ser. Ia terminar dali a um mês. Tô até vendo a data aqui. Eu devia gravar. Na fita VHS. Pra ver quando chegava em casa, gente. Pra gravar uma fita, você tinha que fazer a TV passar o que você tá gravando. Então, mesmo você não estando em casa, todo mundo que tava em casa tinha que ver a mesma coisa na TV pra você não perder o seu episódio. Faz sentido isso pra quem não viveu? Enfim, eu gravava o episódio da novela na fita e assistia quando chegava em casa, porque eu chegava muito tarde, fazia cursinho à noite. E atenção aos futebólers, que eu tenho a tabelinha da Copa completinha, colada aqui. E também tem umas charges de jornal aqui, de brasileiros vendo o jogo de madrugada, porque a Copa foi no Japão, né? E eu, inclusive, lembro de estar num casamento à noite com a minha família num dia de jogo e estar desesperada pra voltar pra casa assistir, tipo, antes de 2 da manhã, assim. Só olhando no relógio, tipo, já acabou o casório, pelo amor de Deus. E eu amo casamento, amo festa, hein? Mas eu era super futeboler de Copa. E vamos rememorar aqui, vamos ver. Brasil e Bélgica, 17 de junho, 8h30 da manhã, 2-0 Brasil. Brasil e Inglaterra, dia 21 de junho, 3h30 da manhã. Isso eu falo porque quando eu tenho Olimpíada eu acordo 3h30 da manhã pra assistir ginástica, né? Não mudei nada, só mudei o esporte. Eu percebi que eu comecei a ler nas oitavas de final. Porque eu começo a fase de grupos, tá do outro lado da tabela. Eu só tô lendo a parte que já tá nas oitavas. Obviamente tem muito pouco jogo aqui pra ser só isso. Mas seguimos. Brasil e Turquia, dia 26, 8h30 da manhã, 1-0 Brasil. Então, final Brasil e Alemanha. Chico Xavier, Star Wars, tudo no dia 30 de junho. E o jogo aqui foi 8 horas da manhã, 2-0 Brasil. Olha só. Fotos dessas relíquias estão no Instagram do podcast, que é o @podcast Diário Velho, tudo junto. E, inclusive, as charges que eu recortei estão bem boas. Tem uma folha aqui de colada, gente, a cola. Como tem cola nesse caderno? Tem uma folha de um jogo de stop escrito. Stop da final. Ah, é porque eu tava na casa de uma amiga, eu fui pra casa da menina 8h30 da manhã pra ver a final. Não, também, né? Final, pelo menos não era 3h30. E aí depois desse interlúdio nostálgico esportivo, eu vou dar um gás aqui, porque eu quero muito chegar nos novos sofrimentos, porque são incríveis novas experiências. De sofrimento. E são sofrimentos horríveis, assim, mas eu tenho muito orgulho. Com tanto que eu sofresse por uma coisa nova e não mais pela escola. Tipo, inclusive, eu assisti a Dawson's Creek
E o James Van Der Beek acabou de morrer essa semana. Mas eu só assisti Dawson's Creek nos anos que eles estavam na escola. Porque, coincidentemente, quando eu não passei na FUVEST de primeira, eles na série entraram na faculdade. E eu fiquei triste e eu parei de ver. Olha que desapego. Eu adorava a série. Falei, não, eu não vou aguentar ver eles na faculdade. Eu no cursinho parei de ver. O canceriano, ele se permite sofrer, entendeu? Depois, eu discorro... Nossa, eu falo muito de Dawson's Creek aqui. Vamos ficar com esse resumo, também não vou ler. Depois disso, eu discorro longamente sobre como eu assisti Cidade dos Sonhos, do David Lynch, no cinema. O que eu escrevi? Não entendi nada. Não, que é isso aqui? Depois me senti tão mal de não ter interagido com umas meninas no banheiro que estavam falando sobre o filme. Pra perguntar o significado... Pra perguntar o significado da caixa azul. Eu sofri de insegurança social clássico. Mal sabia eu que o David Lynch não era pra eu ter entendido. Eu não sabia disso na época. E eu quase morri de susto naquela cena, né? Que as pessoas saem da caixa e quem viveu sabe. E quem não tava pronto lembra. Mas, eu queria ter perguntado a opinião das meninas. Eu não ia, eu fiquei na minha. Que pena. Sofrência, né? Vamos lá. Voltando a ler. Essa sou eu, onde eu estudo a tarde inteira sozinha. Meus amigos, incluindo o imaginário, só chegam na hora da aula. Sim, porque eles trabalham e eu não, né? Eu só fazia cursinho à noite. Então, obviamente, as pessoas chegavam na hora da aula. E eu só tenho a companhia... Se liga. De Aristóteles, Colombo, Lavoisier e Marx. Tá escrito isso aqui. Poxa, mas é uma grande companhia. Eles estavam na minha mesa. Hoje em dia, eu só tenho a companhia do Lavoisier quando eu vou no laboratório fazer exame. E pulei o Darwin também. Tá escrito aqui Darwin também. Olha, a companhia de Darwin. Aí eu completo assim. Tenho a companhia... Nossa Senhora. Ai, lá vem, meu Deus. Tenho a companhia deles e das vidas das pessoas em volta de mim. Hoje, 2 meninas estavam esperando um cara ligar. E quando ele ligou, uma foi atender longe, depois voltou chorando. Aí as 2 foram pro banheiro. Eu estudo muito, hein? Nossa senhora, eu estudo muito. Não tinha internet, mas a nossa mente sempre teve, né? A distração seletiva. Aí. Tem uma menina que quer que a mãe leve ela para uma entrevista de emprego num bar. Para ela ganhar dinheiro e ajudar nas contas, já que a mãe reclama tanto. Mas a mãe não quer que ela trabalhe num bar. Futriqueira. Eu claramente presto mais atenção na vida das pessoas do que na companhia do Aristóteles, né? Ele não estava fazendo tanta companhia assim. Porque, como eu já disse, eu não passei na FUVEST nesse ano, né? E aí a gente chega onde eu finalmente vou tirar minha cabeça da escola e do sofrimento para trocar por outro sofrimento. E quando eu escrevi esse roteiro, eu tava doida pra falar. Bem-vindo à sua fita. Tem um povo que senta ali todo dia pra estudar. Eu chamo de pessoal do circo. Porque todas as vezes eles vão fazer uma pausa, começam a fazer malabarismo. O engraçado é que todos eles sabem fazer, e bem até. E aí eu paro de estudar também pra fazer uma pausa, né? Meu estudo de reparar na vida das pessoas ainda precisava de uma pausa. Um deles consegue jogar 6 bolinhas no ar, ou pelo menos tenta. Eu não sei como começar a explicar por que esse é o The One. Faz um mês que eu estudo aqui. Aqui é nas mesas da lanchonete. Uma amiga minha entrou aqui no cursinho. Que era na turma de maio, que me deu um belo up na solidão, assim. Caiu uma amiga minha no cursinho, tipo... Mas ela não ia todo dia. Ela não estava trabalhando também, mas ela não ia todo dia e ela não estava na minha classe também. Ela fazia exatas de manhã, sei lá. E trocamos a sala de estudos, que os professores chamam de sauna do conhecimento, para estudar aqui em cima. A sala de estudo do cursinho era um lugar fechado, com um monte de gente estudando em silêncio, com uma tensão e um calor, assim. E eu achava que eu tinha que estudar lá, mas aí quando minha amiga veio, eu comecei a estudar lá em cima da lanchonete, provavelmente porque na sala de estudo não tinha tanta coisa para prestar atenção na vida das pessoas, assim. Um dia eu estava mal. Claro. E cheguei para estudar muito tarde.
Eu só percebi que aquele menino era a única pessoa estudando ali porque ele meio que me deu oi. Pelo menos eu acho que sim. Porque estava sem óculos. Eu odiava meu óculos, meu Deus. Eu tinha começado a usar óculos no terceiro colegial, no ano anterior. E eu só usava para assistir aula, para enxergar a lousa. E olhe lá ainda, porque eu sentava bem na frente por ser CDF, mas também porque eu gostava de enxergar o que estava escrito na lousa. E a vaidade e insegurança era tanta que eu preferia não enxergar direito. Então, assim que eu saía da aula, eu tirava o óculos. E vai ver que é por isso que eu só reparava nas pessoas fazendo malabarismo. Gente, isso era meu primeiro óculos, né? Tipo, não dá 2 graus de miopia. Hoje eu tenho 7. Detalhe, eu só conseguia pegar o ônibus pra voltar pra casa sem óculos, porque o ônibus que eu pegava era o único que era azul. Porque ele era de gás natural. Então, único. Era a Estação da Luz, Terminal Santo Amaro. Era 7245. Eu lembro até. Ele já mudou de rota várias vezes, mas era o 7245. Eu pegava na Consolação, na frente do cemitério. Eu tava puta da vida. Com alguma outra coisa. E ainda não sabia se o menino tinha me dado oi. Como se esse fosse o meu pior problema. Da vida naquele momento. Depois de um tempo observando, eu achei que era uma boa fazer contato. Afinal, ele estava sozinho, gente. Olha a loba aqui se manifestando. Então fui ver se ele tinha Grafite pra lapiseira. Eu precisava de grafite? Eu não precisava de grafite. Pior que eu lembro disso, eu lembro disso que nem um filme, assim. Que nem eu lembro do dia da final da Copa, eu lembro desse dia, assim. Quando ficou escuro, minha vista foi embora com o sol. Sem óculos. Foi quando ele começou a fazer malabarismo. Ai, Luiz. Quando deu 6 horas, eu tinha que ir pra aula. E parecia que ele estava indo embora também. Então, eu botei meu coração na lata de lixo atrás de mim, porque as batidas fortes não estavam me deixando pensar. Eu escrevi isso. É muito fofo. É dramático pra caralho e sofrido, mas eu tô achando fofo. Tô morrendo de fofura aqui. Quando ele passou por mim e ia dizer tchau, eu perguntei o nome dele. Como se eu não soubesse depois de 3 meses vendo ele e os amigos estudando. Eu sabia o nome de todo mundo, gente. E aí ele perguntou o meu e me cumprimentou, com um beijo na bochecha. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui pra explicar o negócio. Assim como eu era legalmente preguiçosa pra beber antes dos 18, eu era também... Foi o ano que eu fiz 18 esse. Eu era extremamente desinteressada em namorar, assim. Mas, assim, na escola, eu não podia achar uma maior perda de tempo do que isso, assim. Mas era tanto que eu achava uma perda de tempo, que eu era amiga de uma menina que era conservadora e eu nem reparei. Ela só não gostava também, mas era porque ela era conservadora. Eu porque eu não estava interessada mesmo. E ela era meio contra ficar, meio contra meninos, namorar. Álcool. A gente não bebia, né? Mas eu acho que era meio por princípios morais. Eu só não fazia porque eu não queria mesmo. Mas eu não sabia que ela era muito conservadora. E a Ana Paula tá rindo agora porque ela sabe quem é. Tô mentindo, amigas? Não faz sentido isso que eu tô falando? Eu não sabia, ele só gostava das mesmas coisas. Mas, nossa, você podia estar mais longe de ser conservador. Graças à magia da adolescência despolitizada dos anos 90, eu não sabia que essa menina era o cão. E qual não foi a minha surpresa quando eu, do absoluto nada, comecei a contar desse menino do cursinho para minhas amigas de escola e ela ficou brava, meio decepcionada. Ou seja, aí eu descobri que ela era conservadora e não desinteressada. E aí eu chutei. Eu aproveitei, nossa, como eu lembro disso. Eu aproveitei que a Ana Paula brigou com ela por um motivo que não tinha nada a ver comigo e eu entrei no bonde, gente. Aí, lendo ainda. Aí eu encerro com metadiarismo. Que bom que eu registrei esse momento. Foi uma cena de filme. Pelo menos vou ter isso pra sempre. Mentira, não é? E aí eu dou umas piradas aqui por ter zerado matemática no simulado.
Anoto um monte de fórmula de seno e cosseno colorida. No meu caderno, isso. Eu decorei meu caderno com matemática. E termino sofrendo. Essa história vai continuar ainda. É terrível. E, enfim. E até o próximo episódio. Não esqueça de conferir as fotos da tabela da Copa e as fórmulas de seno e cosseno e as charges da Copa no meu Instagram, @podcastdiariovelho. Tchau. Tanto sofrimento.